Olá, professor Breno. Olá, turma. Hoje nós vamos apresentar um seminário referente à diferença entre as filtrações convencional e com carvão ativado. O nosso grupo é composto pelos alunos Adriel Ribeiro Lopes, Marcos Vinícius Barbosa, Letícia Christen e Yasmin Almeida, da turma CAN 272. Bom, para início de conversa, o nosso grupo achou interessante dar um certo contexto geral, né, e histórico, tratando inicialmente da importância do saneamento básico. O saneamento básico, ele nada mais é do que um conjunto de medidas de extrema importância para a manutenção da saúde pública, desenvolvimento sustentável e econômico de um país. Além dele ser uma medida necessária para evitar a propagação de doenças, como é o nosso contexto atual, como aconteceu na Inglaterra durante a Idade Média, né, com a peste negra, é um fator que melhora as condições de vida e de acessibilidade, em termos gerais, é claro, para uma população. Um parâmetro muito importante do saneamento é o tratamento de águas para usos diversos, como abastecimento residencial, usos em atividades produtivas, recreação, etc. Bom, esse recurso mineral é necessário para a manutenção da vida e isso não é diferente para os seres humanos. A preservação desse recurso foi reconhecida como necessidade de forma surpreendente, né, recentemente, em escala geológica de tempo, é claro, após o seu uso inadequado por milênios, desde o início da civilização, ok? Então, essa universalização da rede de esgoto é algo recente, e da distribuição de água, bom, nem tanto. A gente já vai falar sobre isso. A primeira rede de distribuição de água e captação de esgoto, de forma eficiente, é claro, foi construída há aproximadamente 4.000 anos na Índia, que consistia basicamente em alguns poços para encontrar água subterrânea, né, e seu remanejamento para a população. Algumas cidades da antiga Grécia e a maioria das cidades romanas também tinham sistemas de esgotos. Na Grécia existiam banheiros coletivos que enviavam os dejetos para uma fossa em comum. No caso de Roma, existem é, os- as construções históricas dos aquedutos, né, romanos, que vêm logo aí a mais ou menos 50 anos depois de Cristo, os primeiros registros começam por aí, certo? Que transferiam a água das nascentes, dos rios, para as cidades em si. Bom, na Idade Média, no período de 400 a 1400 anos depois de Cristo, foi um período de 10 séculos sem avanços sanitários, ou pelo menos com avanços mínimos. E durante esse período ocorreu propagação de doenças, diversas doenças, como por exemplo a peste negra, que aniquilou o equivalente a um quarto da população europeia, né? No caso, foram até, acho que 20, perto de 20 milhões de pessoas mortas. E então isso aconteceu devido ao mau gerenciamento de esgoto, né? Os dejetos humanos eram jogados nas ruas e a captação de água era muito mal feita, que não distinguia muitas vezes da própria separação dos dejetos. Então, a primeira estação de tratamento de água, Maeta, foi construída em Londres em 1829 e tinha a função de coar a água do rio Tâmisa em filtros de areia. Porém, com a descoberta de que doenças letais da época, como a cólera e a febre tifoide, eram transmitidas pela água, houve um empenho muito maior em desenvolver o tratamento de águas, por razões óbvias, né, para evitar a propagação de doenças. E atualmente o tratamento de águas é feito por fases físicas e químicas. Eu trouxe aqui um exemplo que é a nossa Etaguandu, né? Essa imagem foi retirada do livreto, o livreto Guandu da SEDAI, né? E a gente pode separar essa fase física
por peneiramento, sedimentação ou decantação e aeração. Já na fase química, nós temos a coagulação, floculação, sedimentação, filtração e desinfecção. O tratamento de água pode ser realizado para atender diversos aspectos, sendo eles higiênicos, estéticos e econômicos. Nos aspectos higiênicos, busca a remoção de bactérias, protozoários, vírus e outros micro-organismos de substâncias nocivas, redução do excesso de impurezas e dos teores elevados de compostos orgânicos. Nos aspectos estéticos, a correção de cor, sabor e odor. E nos aspectos econômicos, a redução de corrosividade, cor, turbidez, ferro e manganês. O tratamento é dividido em 4 importantes fases, sendo elas a coagulação e floculação, decantação, filtração e cloração e fluoretação. Mas não significa dizer que todo lugar tratará a água dessa forma. Alguns lugares com mais processos e outros com menos, assegurando a potabilidade da água. O processo pode ser dividido nas seguintes etapas, sendo elas a pré-cloração, onde adiciona-se o cloro ainda na calha partial, ou seja, assim que a água chega na estação, destruindo as matérias oxidáveis, sendo orgânicas ou inorgânicas, indicado na imagem pelo número 1. A pré-alcalinização, onde a água recebe cal ou soda, que tem finalidade de ajustar o pH para as fases seguintes. Fase essa não indicada na imagem. A coagulação, fase onde a água recebe sulfato de alumínio, cloreto férrico, cloreto de polialumínio ou outro coagulante, fazendo a sujeira se agregar e formar flocos indicado pelo número 2 na imagem. Floculação, continuação do processo de aglutinação das impurezas através dos floculadores, que são equipamentos que movimentam a água para formar pequenos flocos e depois maiores e mais pesados, indicado na imagem pelo número 3. Decantação, onde os flocos de sujeira se separam da água por serem mais pesados, afundam e ficam depositados no fundo do decantador, indicado na imagem pelo número 4. Filtração é onde a água chega nos filtros, podendo ser diferenciada neste trabalho em 2 formas, a convencional e a por carvão ativado, representadas na imagem pelo número 5. E por último, o tanque de contato, onde ocorre a cloração e a fluoretação, com o fim de eliminar, respectivamente, possíveis micro-organismos e evitar cáries dentárias, indicado na imagem pelo número 6. Boa tarde, meu nome é Letícia. Eu vou falar um pouco sobre a filtração convencional e algumas variações. Primeiramente, eu vou explicar o que é a filtração. A filtração é o processo de passagem de uma solução por um meio poroso com a finalidade de remoção de sólidos suspensos ou precipitados químicos na água coagulada ou floculada ou na água decantada. Pela passagem dessas águas em um meio granular poroso, geralmente constituído de camadas de pedregulhos, areia e cascalho, classificados de acordo com sua granulometria e coeficientes de uniformidade, que recebem a água sob vazão controlada. Em relação ao sentido de escoamento e à velocidade em que a água atravessa a camada de material filtrante, a filtração pode ser caracterizada como lenta, rápida, de fluxo ascendente ou rápida de fluxo descendente. Já no sentido do fluxograma empregado na estação, a filtração pode ser convencional, direta ou em linha. Nas estações convencionais, a filtração ocorre após a decantação para garantir que sejam retirados todos os sólidos que ainda possam ser presentes na água, sendo a filtração mais comum de se encontrar. Vemos no fluxograma que ocorre em 4 etapas, e aí sim acontece a filtração somente para garantir que todos os sólidos realmente sejam retirados, mesmo depois da decantação. A filtração direta tem sua denominação relacionada com a inexistência de uma unidade prévia de remoção de impurezas, o que seria um decantador. Os filtros recebem a água coagulada ou floculada sem passar por um decantador.
Sendo assim, podemos ver no fluxograma que não é construído um decantador e toda a água já coagulada e já floculada é mandada diretamente para a filtração, tendo todo o seu trabalho de retirar os sólidos somente nessa estação, somente nesta etapa. Filtração em linha, podemos ver que não é realizada nem a floculação, nem a decantação, sendo realizada somente a coagulação e em seguida já mandada para a filtração. À medida que a água passa pelo meio filtrante, há a deposição de flocos sobre a mesma, que promove o acúmulo na camada superficial, aumentando a perda de carga, tornando-se necessária a lavagem geral do filtro para se manter a sua Boa tarde, eficácia. meu nome é Yasmin e eu vou falar da filtração por carvão ativado. Uma ampla utilização do carvão ativado é a purificação da água para fins potáveis industriais. O carvão ativado elimina cor, óleos, odor, mau gosto, remove substâncias orgânicas dissolvidas através do mecanismo de adsorção. Águas de fontes naturais podem apresentar casos em que ácidos úmicos estão presentes em concentrações tão altas que afetam o gosto. Águas de rios, mesmo após a filtração, podem conter inúmeros compostos orgânicos dos quais normalmente apenas uma pequena fração pode ser identificada. Outra vez, podem estar contaminados por resíduos de pesticidas, herbicidas ou inseticidas usados na agricultura. Estes poluentes, além de afetarem o odor e sabor, podem apresentar efeitos tóxicos para os seres humanos. Em sistemas de tratamento de águas municipais é comum a utilização de carbono ativado pulverizado em dosagens variadas, onde absorve os compostos indesejáveis e é removido posteriormente nos decantadores. Dessa forma, a população fica livre da ação destes compostos prejudiciais à saúde. Agentes químicos como cloro e hipoclorito são empregados para desinfectar ou oxidar materiais orgânicos na água. O carvão cumpre a função de absorvente. Ele retém os seus poros, tipos de impurezas, partículas grandes que causam coloração, sabor ou odor indesejável na água. Essas partículas permanecem fixadas ao carvão ativado por forças físicas. O carvão ativado ele é utilizado na filtração. Ele é muito utilizado para filtrar a água por ser muito poroso, conter muitos poros, que acaba facilitando a absorção de partículas grandes essas partículas grandes indesejáveis na água. Agora eu vou falar um pouco sobre o carvão ativado. Bom, o carvão ativado ele é indicado para casos em que dosagens variadas são requeridas. Há variações no processo, existem dificuldades operacionais para a utilização em colunas ou regeneração, não é indicado. Quando se trabalha em tanques de dosagem para ser feita diretamente ou através de mistura prévia com líquido de adição por bombeamento, conforme conveniência, estes sistemas são providos de adição para manter o pó em suspensão com o líquido a tratar, de modo a ocorrer o contato eficiente e o maior aproveitamento possível do carvão ativado, pois após a adsorção, o pó é separado do líquido por centrifugação, filtração, decantação ou combinação destes. O processo de filtração é largamente utilizado por ser econômico e requer baixo tempo para a separação. A produção do carvão ativado. De uma forma geral, qualquer matéria-prima carbonácea poderia ser utilizada para a fabricação do carbono ativado. Contudo, nem todas são economicamente viáveis. As mais utilizadas no Brasil são as de origem vegetal, como madeiras de pinos, acácia e as cascas de coco. Ossos de animais também são utilizados para a produção de um tipo específico de carbono ativado,
pode-se utilizar o carvão mineral como hulha e o antracito, embora não sejam práticas usual no Brasil, embora não seja uma prática usual no Brasil. Os processos de ativação do carbono são comumente definidos em químicos e físicos. Nos processos físicos de ativação, o material carbonáceo é submetido a um estágio denominado carbonização. Neste estágio, a umidade de materiais voláteis são removidos através da elevação de temperatura sob condições atmosféricas controladas. Na etapa seguinte, a ativação são injetados no material. Os agentes ativantes, normalmente ar, vapor ou gás carbônico, a temperatura de 800 a 1000 graus Celsius. Nessa fase ocorrem reações e uma mistura de gases composta principalmente no monóxido de carbono e hidrogênio é liberada. Os gases são produzidos como consequências da reação do agente ativante com material carbonáceo, sendo que o consumo de carbono resultante produz a estrutura porosa. Após a ativação, o carbono ativado é submetido a etapas subsequentes, como resfriamento, peneiramento, lavagem, secagem, moagem, polimento, separação, granulometria, até a embalagem. No processo químico, o material ativado é colocado em contato com um agente ativante químico, como ácido fosfórico ou cloreto de zinco. A mistura é submetida ao aquecimento sob condições controladas para ocorrer a ativação. O agente ativado deve ser removido posteriormente pela lavagem do material. Durante as pesquisas para a apresentação deste seminário, encontrei duas curiosidades que achei importante compartilhar com a turma. Um deles é o protótipo de um purificador de água não potável que funciona à luz solar, desenvolvido pela baiana Ana Luísa Barreto, quando tinha apenas 15 anos. O produto não faz uso de produtos químicos ou filtros descartáveis. O projeto de Ana Luísa consegue purificar cerca de 10 litros de água em 4 horas. E segundo a ONU, cerca de 1,8 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso à água potável para o próprio consumo. O Aqualuz vem trazer a democratização para algo da necessidade humana, que é a água potável. E a outra curiosidade, dessa vez de forma importada do Timor-Leste, por Julião Pereira, que veio desenvolver sua tese de doutorado aqui no Brasil, através do programa Ciências Sem Fronteiras. A tese desenvolvida na Universidade Federal de Goiás buscava o reaproveitamento da borra de café como filtro de água, podendo esse filtro ser 3 vezes mais eficiente do que o filtro com carvão ativado.